Sexto capítulo, o silêncio fala. Porém o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Abacuque, capítulo 2, versículo 20. Silêncio como punição. Essa é uma situação bastante comum em muitos relacionamentos em que o silêncio é usado como uma forma de expressar irritação, descontentamento ou como uma forma de punição. No entanto, é importante reconhecer que essa comunicação passiva pode ser prejudicial para o relacionamento e levar o mal-entendidos a ressentimentos. A comunicação eficaz é fundamental para um relacionamento saudável, e isso inclui expressar nossos sentimentos e necessidades de forma clara e direta. Entendo que o silêncio pode ser uma tentativa de expressar sua irritação e descontentamento, mas é importante reconhecer que essa abordagem nem sempre é eficaz para resolver conflitos ou comunicar suas necessidades ao seu cônjuge. É compreensível que você sinta que seu cônjuge deveria entender sua atitude quando você se cala, mas é importante lembrar que ninguém pode ler sua mente. Comunicar-se de forma eficaz é fundamental para construir e manter um relacionamento saudável e feliz. O silêncio pode acabar se tornando uma forma de punição quando não nos sentimos compreendidos ou quando nossas necessidades não são atendidas. No entanto, é importante reconhecer que essa abordagem pode criar ressentimento e distância em seu relacionamento. Talvez esteja se perguntando: o que tem a ver eu ficar em silêncio com a comunicação? Em que isso pode me afetar? Sim, a indiferença também é uma forma de comunicação não verbal que pode ter um impacto significativo em um relacionamento. Quando um cônjuge se torna indiferente em relação aos assuntos da casa, das crianças, da intimidade sexual, entre outros, pode causar mágoa, frustração e distância no relacionamento. Na maioria das vezes, as mulheres usam essa tática de ignorar. De onde vem aquela famosa pergunta masculina: o que foi? O que você tem? E nós, sem pestanejar, respondemos: nada. Já o homem usa o tempo a seu favor, enrola mais tempo que o necessário no trabalho ou na rua para não chegar em casa e se deparar com os conflitos familiares. Casei-me com 16 anos e tive que lidar com toda a imaturidade que vem com a decisão de adiar esse processo. Eu era muito ciumenta, ainda sou, digo-se de passagem, mas a diferença é que naquela época eu não sabia lidar com esse sentimento. Sou filha única da minha mãe e esse é um sentimento que assola quem é criado sem irmão. Você aprende a ser egoísta e não dividir, e isso afetou meu relacionamento. Lembro-me de uma vez que meu marido trabalhava em um posto de gasolina e tinha uma moça que trabalhava com ele. Ela ficava atrás das bombas quando eu estava lá e me olhava com um olhar de cinismo e deboche, e aquilo me deixava intrigada. Eu via no olhar dela um espírito maligno. E toda vez que eu ia lá, acontecia a mesma coisa, e quando chegávamos em casa, eu, sem sabedoria, fazia todo um questionamento sobre a atitude da moça. Eu dizia: você não vê que ela está possuída e quer se separar a gente? Eu infernizei tanto o coitado que um dia ele me disse: é por isso que eu faço hora extra, pois é melhor estar lá no trabalho, porque mesmo possuída, ela não faz o que você faz. Naquele momento, meu mundo caiu. Apesar da pouca idade, aprendi cedo a quem recorrer nas horas difíceis. Dobrei os meus joelhos, pedi perdão pela falta de sabedoria e pedi que Deus me ajudasse a ser uma esposa melhor, mas que Deus também abrisse os olhos espirituais do meu esposo para que ele visse o que estava acontecendo. Certo dia, Deus mandou uma profetisa no posto e enquanto ele abastecia o carro, ela disse: tem uma pessoa querendo salgar seu prato aqui no seu trabalho. Essa pessoa está fazendo de tudo para destruir seu casamento. Sua esposa tem alertado você, mas você não tem dado ouvidos. Essa prova nós vencemos, mas infelizmente meu casamento durou somente 15 anos. Digo infelizmente, pois a escolha que contradiz o que a Bíblia diz nunca é proveitosa. Sofre você a pessoa que está com você. Os filhos, e acredite, se quiser, todos à sua volta são afetados por sua escolha de se separar. O tempo passou e eu aprendi a me calar na hora certa e, mais do que isso, a não me calar por indiferença. A verdade é que a maturidade não vem necessariamente com a idade, mas sim com as experiências pelas quais passamos e como lidamos com elas. Cada desafio, cada experiência nos oferece a oportunidade de crescer, aprender e amadurecer. A maneira como respondemos aos acontecimentos em nossas vidas diz muito sobre o nosso nível de maturidade emocional, espiritual e pessoal. A maturidade não está apenas em enfrentar as dificuldades, mas também em aprender com elas,
crescer com elas e seguir em frente de maneira positiva e construtiva. É importante lembrar que Deus pode usar até mesmo os momentos mais difíceis de nossas vidas para nos ensinar, nos fortalecer e nos moldar à sua imagem com fé. Com fé, confiança e perseverança, podemos desenvolver uma maior maturidade espiritual e emocional e enfrentar os desafios da vida com coragem, sabedoria e graça. Que possamos sempre buscar crescer e amadurecer em todas as áreas das nossas vidas, confiando no amor e na graça de Deus para nos guiar e nos fortalecer ao longo do caminho. O tempo passou e, pela misericórdia de Deus, eu me casei novamente. E um dia, deitada na cama com meu marido, mesmo depois de alguns anos, que estávamos juntos, ele disse: "Passo o dia contando as horas, pois amo voltar para casa, para você e para a nossa família." Com certeza, ressignificar é uma parte importante do processo de crescimento e amadurecimento. Quando enfrentamos desafios ou revivemos experiências do passado, é uma oportunidade para aprender, crescer e, mais importante ainda, ressignificar essas experiências. Ressignificar envolve dar um novo significado aos eventos passados, permitindo-nos aprender com eles, crescer e seguir em frente de maneira positiva. Em vez de serem fontes de dor ou arrependimento, essas experiências podem se tornar lições valiosas que nos ajudam a nos tornar pessoas melhores. É importante lembrar que Deus pode usar até mesmo os momentos mais difíceis de nossas vidas para nos ensinar e nos fortalecer. Ele pode transformar nossas feridas em cicatrizes e nossos fracassos em oportunidades de crescimento. Que possamos sempre buscar ressignificar as experiências do passado, aprendendo com elas, crescendo e seguindo em frente com fé, experiência e determinação. Com Deus ao nosso lado, podemos enfrentar qualquer desafio e encontrar significado e propósito em todas as experiências da vida. A falta de comunicação, o uso de formas de comunicação não verbal destrutivas como silêncio, a indiferença e a falta de interesse pode minar a relação e empurrar os problemas para frente, sem resolvê-los. Por outro lado, uma comunicação saudável e construtiva fortalece a autoconfiança e a segurança do casal. Quando os parceiros se sentem confortáveis para expressar seus sentimentos, preocupações e necessidades de maneira aberta e honesta, isso cria um ambiente de confiança, respeito e compreensão mútua. Quando você se comunica abertamente com seu cônjuge sobre seus sentimentos, preocupações, necessidades, você não apenas fortalece o entendimento entre vocês, mas também tem a oportunidade de esclarecer mal-entendidos e confirmar ou corrigir interpretações equivocadas e evitar conflitos futuros. Ao falar sobre seus sentimentos e preocupações de maneira clara e direta, você permite que seu cônjuge compreenda melhor suas emoções e perspectivas. Isso também dá a ele a chance de expressar suas próprias preocupações e pontos de vista, promovendo uma comunicação aberta e honesta entre vocês. A comunicação aberta e transparente é fundamental para construir e manter um relacionamento saudável e íntimo. Portanto, ao compartilhar seus sentimentos e preocupações com seu cônjuge, você está fortalecendo não apenas o entendimento mútuo, mas também o vínculo emocional entre vocês. Isso cria uma base sólida para um relacionamento saudável, amoroso e duradouro. O silêncio pode muitas vezes ser mal interpretado e levar a falsas suposições e equívocos no relacionamento. Mesmo que sua intenção ao ficar em silêncio não seja esconder ou punir, a falta de diálogo pode deixar espaço para que o outro imagine o pior e crie situações na mente que não correspondem à realidade. Por isso, é importante reconhecer que a comunicação é fundamental em um relacionamento saudável e evitar que o silêncio prolongado cause distância e desconfiança entre o casal. Mesmo que seja difícil, é importante reencontrar maneiras de se expressar e compartilhar seus sentimentos e preocupações com seu cônjuge. E isso fortalecerá o vínculo emocional entre vocês. Se você achar difícil falar sobre algo, pode ser útil encontrar outras formas de se conversar, como escrever uma carta, como os namorados faziam antigamente. Isso dará uma brecha para que a conversa entre vocês aconteça. Caso o assunto seja mais delicado, uma sugestão é procurar ajuda de um terapeuta ou conselheiro conjugal para facilitar a comunicação entre vocês. Antigamente tínhamos o preconceito de que procurar um psicólogo ou terapeuta era para quem tinha problemas mentais.
Perdemos muito por conta dessa crença limitante. Pelo contrário, uma opinião de fora às vezes pode nos ajudar a ver de maneira mais clara algumas situações. A Bíblia nos incentiva a buscar conselhos sábios e orientação em várias passagens. Aqui estão algumas delas. Sem conselhos, planos saem defeituosos, mas com a multidão de conselheiros se confirmam. Provérbios capítulo 11, versículo 14. O caminho do tolo parece-lhe reto, mas o sábio ouve os conselhos. Provérbios capítulo 12, versículo 15. Os projetos fracassam quando não há colaboração, mas com muitos conselheiros se concretizam. Provérbios capítulo 15, versículo 22. Ouve o conselho, recebe a instrução, para que sejas sábio nos teus últimos dias. Provérbios capítulo 19, versículo 20. Os planos bem-sucedidos vêm com a orientação dos muitos conselheiros. Provérbios capítulo 20, versículo 18. Buscar conselhos sábios e orientação é uma prática importante para tomar decisões precisas e evitar erros. Isso se aplica a todas as áreas da vida, incluindo relacionamentos, finanças, trabalhos e espiritualidade. Se você estiver enfrentando desafios em seu relacionamento, buscar a orientação de um conselheiro matrimonial ou de um líder espiritual pode ser uma maneira útil de obter insights e orientações sobre como lidar com suas preocupações. Lembre-se de que buscar conselhos não é sinal de fraqueza, mas sim de sabedoria. Com humildade e disposição para aprender, podemos crescer e amadurecer em todas as áreas das nossas vidas. A comunicação aberta e honesta é essencial para construir e manter um relacionamento saudável e íntimo. Com paciência, compreensão e comprometimento, vocês podem superar os desafios de comunicação e fortalecer seu relacionamento. Silêncio como forma de meditação. Essa prática refere-se a buscar a presença de Deus através do silêncio e da meditação. É um momento de se conectar, aquietar-se, tempo de uma íntima reflexão interior, em que podemos ouvir a voz de Deus e receber orientação para a nossa vida. Quando nos afastamos do ruído e das distrações do mundo ao nosso redor, podemos nos concentrar na presença de Deus e ouvir a sua voz com mais clareza. É nesses momentos de quietude e meditação que estamos mais abertos para receber os ensinamentos e as diretrizes que Ele tem para nós. Ao nos retirarmos para um lugar tranquilo e reservarmos um tempo para estar na presença de Deus, abrimos espaço para que Ele fale conosco e nos guie em nosso caminho. É importante cultivar esse tempo de comunhão com Deus em nossa vida diária, para fortalecer nossa fé, receber orientação e encontrar paz em meio às lutas e desafios da vida. Buscar momentos de silêncio e meditação demonstra que queremos ouvir Sua voz e receber Suas instruções. Devemos estar sempre abertos e receptivos à orientação do Senhor em nossas vidas. Não basta querer, temos que demonstrar que queremos, e o fato de dedicar um lugar e um tempo de qualidade com esse propósito específico move o coração de Deus para nós. Cuidar da sua família e dedicar tempo para ela é divino. E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiam. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava. Lucas capítulo 22, 39 ao 41. Assim como Jesus, nós devemos ter nosso tempo com Deus, Pai. Jesus é o maior exemplo. Ele é um balizador que devemos ou não fazer. E nessa passagem ele deixa bem claro a importância de dedicarmos um tempo a sós com ele. Temos diversos exemplos na Bíblia de discípulos e profetas que se retiravam para orar. Você deve estar pensando, mas eu oro todo o tempo. Isso não basta. Nós mulheres adoramos passar tempo com as amigas, conversar, jogar conversa fora, falar ao mesmo tempo diversos assuntos que só nós compreendemos. Assim também é com Deus. Falamos tantas coisas que só Ele entende, e quando ainda não conseguimos falar, contamos com a ajuda do Espírito Santo, que discerne qualquer gemido. Há coisa que só podemos falar com Ele. Há momentos em que não basta falar. Temos que clamar, dizer em voz alta, gritar, bradar e exclamar. E ainda em todos os momentos temos que guerrear, falar palavras de comando contra o império das trevas e em favor do nosso lar. Nunca se teve acesso a tanta informação. Somos bombardeados constantemente por todo tipo de notícias, na maioria das vezes ruins. Precisamos blindar nossa mente desse tipo de conteúdo. Por isso, se faz necessário um tempo de solitude para refletir sobre o que ouvimos e como nos posicionamos a respeito.
Como o versículo a seguir diz: somente no Senhor encontramos um lugar de segurança e destemor. Não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. Salmos 102, versículos 7 ao 8. Desfrutar do poder do silêncio, conforme ensinado na Bíblia, envolve encontrar um lugar tranquilo e reservar um tempo específico para meditar, orar e buscar a presença de Deus. No meu dia a dia, eu procuro diariamente tirar a minha primeira hora do dia para ofertar a Deus, pois nesse momento minha mente está livre de toda influência. Nos dias em que por algum motivo eu não consigo acordar, eu falo para mim mesma: à tarde eu tirarei um tempo para nós. Mas esse tempo nunca chega, pois sou sucumbida pelos afazeres domésticos, trabalhos, entre outros. E quando ele chega, é o que posso chamar de resto. Sei que parece forte essa palavra, mas ela é verdadeira, pois demonstra que minha vida com Deus não é prioridade. Nesse momento, minha cabeça já está a mil e meus pensamentos se intrometem no meio da conversa. E quando vejo, estou fazendo lista de compras ou estudando o cardápio para o jantar. Aqui estão algumas dicas que funcionam comigo. Talvez seja útil para você, mas lembre-se de criar seu próprio método de acordo com aquilo que o Espírito Santo lhe direcionar. Essa é uma sugestão para você que ainda não teve essa experiência com o Pai. Encontre um local tranquilo. Escolha um lugar onde possa ficar em silêncio, longe de distrações e ruídos externos. Reserve um tempo específico. Defina um período do seu dia para se dedicar à meditação e oração. Pode ser de manhã, cedo, antes de começar o dia ou à noite antes de dormir. Leia a Bíblia. Comece lendo a passagem bíblica com a qual você se identifica. Reflita sobre o significado dessa passagem e como pode se aplicar à sua vida. Meditação e oração. Após ler a Bíblia, reserve um tempo para meditar sobre o que leu e para orar a Deus. Esteja aberto para ouvir sua voz e receber sua orientação. Silêncio e quietude. Durante esse tempo de meditação e oração, concentre-se em estar na presença de Deus. Desligue-se do mundo ao seu redor e abra seu coração para Ele em silêncio e quietude. Dessa maneira você se conecta mais profundamente com Deus, a ouvir sua voz e a receber sua orientação em sua vida. É uma prática poderosa que pode trazer paz, clareza e direção espiritual. À medida que você se dedica, mais fundo você mergulha nos mistérios de Deus. Eu costumo perguntar para mim mesma quando vejo que estou me distraindo muito com as coisas que não me identificam. Esse momento de distração te contenta ou você quer mais de Deus? A renúncia traz poder. Não estou dizendo que você tem que ser um alienado, que não tem momentos de lazer e distração, mas em um mundo onde a oferta é demasiadamente grande, temos que estar atentos para não nos pegarmos mornos diante de Deus. Tirar um tempo com sua família para ir ao cinema, fazer um piquenique, ir à praia ou jogar no fliperama também pode ser uma adoração a Deus, pois cuidar da sua família e dedicar tempo para ela é divino. Pois a família foi instituída por Deus e criar memórias afetivamente boas é também uma forma de adoração. Não devemos negociar ou comprometer nosso tempo de intimidade e relacionamento com Deus. Priorizar esse tempo de comunicação com Ele é fundamental para fortalecer nossa fé, receber sua orientação e experimentar sua paz em nossas vidas. O relacionamento com Deus é a base de nossa vida espiritual e dedicar tempo a Ele diariamente é essencial para nutrir esse relacionamento. Quando reservamos um tempo específico para estar na presença de Deus, estamos demonstrando nossa dependência dele, nossa gratidão e nosso desejo de conhecê-lo mais profundamente. Portanto, mesmo em meio às demandas e responsabilidades do dia a dia, devemos fazer do nosso relacionamento com Deus uma prioridade. Não devemos negociar ou comprometer esse tempo, mas sim buscar sempre fortalecer e aprofundar nossa comunhão com Ele através da oração, da meditação, na Sua palavra e na busca constante pela Sua presença em nossas vidas. Vou deixar aqui alguns versículos para você meditar nos momentos em que os ruídos estiverem mais altos que sua fé. Aquiete-se em todos perante o Senhor, porque ele se levantou de sua santa habitação. Zacarias capítulo 2, versículo 13. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquiete-se. Salmos capítulo 4, versículo 4. Estou calado, não posso abrir a boca, pois tu mesmo fizeste isso. Salmos capítulo 39, versículo 9. Diz o soberano Senhor, o Santo de Israel: no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor.
mas vocês não quiseram. Isaías capítulo 30, versículo 15.